Boa noite, amada igreja, a graça e a paz de Cristo Jesus, amém? É uma alegria ter mais uma oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor com os queridos. Hoje nós vamos para a 7ª mensagem na série de exposições da primeira carta do apóstolo João. Então abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2, nós vamos considerar os versos 1 e 2 do capítulo 2. Enquanto os irmãos vão procurando o texto, eu vou fazer uma breve introdução. Antes de ser chamado ao ministério pastoral, por aproximadamente 14 anos, trabalhei como advogado, para quem não sabe. Para quem não sabe também, nossa Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país, descreve a advocacia como uma atividade necessária para a implementação da justiça no Brasil. Isso está previsto no artigo 133 da Constituição Federal, que diz assim: o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Isto por quê? Por que é indispensável? Porque o advogado é indispensável para a administração da justiça. Isso porque se deve ao fato de que o advogado é um instrumento capacitado pela qual pessoas, empresas, instituições diversas lançam mão para fazer valer os seus respectivos direitos. Se você precisa lutar na justiça por algum direito, muito provavelmente você vai procurar um advogado para lutar ao seu lado. Se você não tiver condições de pagar, você vai procurar um advogado público, mas de uma forma ou de outra, muito provavelmente, salvo algumas exceções legais, você precisa ser representado, até para que tenha uma defesa qualificada. É claro que eu sei que os advogados têm uma fama de que às vezes mais atrapalham do que ajudam, mas eu posso garantir que eu conheço muitos profissionais sérios que se dedicam e são importantes para fazer o valor de empresas, pessoas e etc. E certa vez, eu estava conversando com outro advogado e ele me disse uma coisa que me fez observar mais profundamente como é importante o papel do advogado em nossa sociedade. Nós estávamos esperando uma audiência trabalhista, não tinha nada a ver com o assunto que eu iria conversar com ele, mas nós começamos a conversar, não sei porquê, de direito penal. Para quem não sabe, direito penal é que envolve causas criminais. Alguém é acusado de cometer um roubo, um assassinato, um estupro, e aí o fórum competente, o tribunal competente é a justiça penal. Em determinado momento da conversa, eu não sei bem por qual razão, eu disse a ele que eu nunca tinha tido interesse de atuar e estudar a área penal do direito, pois não me sentia confortável em defender bandido. Essa foi a frase que eu disse. Eu nunca me interessei por direito penal porque eu não me sinto com vontade de defender bandido. Então ele disse a seguinte frase que me marcou muito: o advogado criminal não deve defender o bandido, mas o direito do bandido. Juridicamente isso faz todo sentido, porque mesmo o criminoso condenado, que merece ser condenado, ainda possui uma série de direitos, apesar dele perder no Brasil temporariamente o direito à liberdade. Mas ele ainda tem o direito à propriedade, por exemplo. Ele tem o direito ao devido processo legal para que ele seja condenado apenas quando transcorrer o que as leis prevêem. E aqui não vem ao caso se a lei é boa, se a lei é ruim, se o processo penal do Brasil é bom ou é ruim. Isso não é culpa do criminoso. Ele tem o direito de passar pelo que a lei diz que deve ser, e o advogado é um instrumento para isso. Mudando agora completamente o foco, diante da realidade do pecado, todo ser humano, crente ou descrente,
é um criminoso confesso diante do tribunal de Deus. Porém, nós cristãos temos um advogado extraordinário, e é isso que nós vamos conhecer melhor nesta noite, o trabalho desse advogado. Então, enfim, vamos ao texto. 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Oremos ao Senhor. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que apesar de mim, ela entre no coração da Tua igreja, Senhor, e que ela saia daqui edificada, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. João e os demais apóstolos se dedicavam à pregação do Evangelho apesar das dificuldades, apesar dos riscos, para que todo aquele que ouvisse a pregação do Evangelho e cresce nela verdadeiramente tivesse a vida transformada e então comunhão com a igreja e, consequentemente, comunhão com o Pai e com o Filho, como nós vimos em 1 João, capítulo 1, verso 3. Porém, cercavam ali as igrejas da Ásia falsos mestres gnósticos, que por defender a dualidade da matéria e do espírito, essa ideia de dualidade, de contraposição da matéria com o espírito, era oriunda da filosofia grega. E haviam esses mestres gnósticos ali que, por defender essa mentalidade de que o espírito é bom e a matéria é ruim, que se sentiam à vontade para se dizer espirituais, crentes, mas viver com seus corpos de maneira libertina, já que o corpo é mau mesmo, eu posso usar ele como ele bem entende. Esse era o pensamento. Porém, nos versos, quando consideramos os versos, capítulo 1, versos 5 e 7, João apresenta o paradigma de um teste para verificar quem de fato tem comunhão com a igreja. E o paradigma, o modelo, o exemplo a ser seguido é Deus. Ele diz lá: Deus é luz e nele não há treva alguma. E ensina que os incoerentes, aqueles que dizem que dizem que têm a luz, mas andam nas trevas, devem ser reprovados. Na sequência, no verso 7, ele diz quem são aqueles que devem ser aprovados neste teste para verificar quem tem e quem não tem comunhão com a igreja. E quem são os aprovados? Está lá no verso 7 do capítulo 1. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Na última mensagem que consideramos no domingo último, nós observamos os versos 8 a 10 do capítulo 1. E ali, João ensinou que andar na luz não significa ausência de pecado, mas apenas que nós devemos compreender a nossa natureza pecaminosa, mesmo os cristãos nesse mundo caído. E aqui eu queria levantar umas perguntas para nós tentarmos responder nesta noite. Estabelecido que todo ser humano, inclusive os cristãos, tem uma natureza pecaminosa, cabe duas perguntas. Será que por reconhecer que somos pecadores, devemos nos entregar a esta natureza? Essa é a primeira pergunta. E a segunda: se somos pecadores por natureza, como manter a comunhão com um Deus santo e justo? Essa é a segunda pergunta. Na sequência do texto de hoje, João vai responder estas perguntas. E é isso que nós vamos ver. O primeiro ponto que eu queria destacar é um advogado justo. Está lá no verso 1 do capítulo 2. Vou ler novamente. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo.
Para responder às perguntas que acabamos de fazer, João se dirige aos seus leitores carinhosamente, chamando de meus filhinhos. Essa expressão pode ser traduzida também como meus queridos filhos. E João se apresenta então como um pai espiritual e amoroso de seus destinatários. Porém, essa forma de falar revela um pouco mais, além do carinho e o amor de João. Reflete a sua autoridade apostólica, bem como a idade avançada do apóstolo. Após essa linda apresentação, como um pastor amoroso, João admoesta seus destinatários. Ele diz: escrevo-lhes estas coisas para que não pequem. Este comando é particularmente necessário aqui no contexto da carta. Porque lembrem, João acabou de estabelecer nos versos de 8 a 10 que o ser humano, por natureza, mesmo os crentes, são pecadores. Ele disse lá no verso 10, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. É claro que João faz questão de destacar nos versos anteriores, nos últimos versos do primeiro capítulo, ele faz questão de destacar essa natureza da pecaminosidade humana, porque aqueles mestres gnósticos diziam que eles não tinham pecado, porque o corpo eles podiam usar como bem entendiam e não se entendiam como pecadores. Só que um leitor desavisado, inclusive no nosso contexto, pode se aproximar desse texto em que João estabelece a natureza humana e achar que andar em pecado é normal, ou usar esse estabelecimento da nossa pecaminosidade para uma justificativa de um baixo padrão moral. Contra essa conclusão, no início do verso 2, João diz: não peque. Claro que João é ciente da fragilidade humana e do poder sedutor de Satanás, mas ele está encorajando os destinatários de sua carta a lutar contra o pecado. Como um pai espiritual, o apóstolo sabe que seus filhos espirituais devem andar e desejar uma vida santa. No entanto, como pai também, ele sabe que por vezes seus filhos caem em pecado. E então João já antecipa um questionamento do cristão sincero que cai em pecado. Pastor, pequei, e agora? A ideia aqui é que o crente, pela graça de Deus, pode levar uma vida em que o pecado é acidental e não normal. Mas esses acidentes espirituais, infelizmente acontecem. É o caso do crente que peca. Todos que estão aqui, que são crentes, sabem que pecam. Só que o pecado na vida do crente é um acidente e não normal. E não deve ser um hábito em que o crente está conformado com isso. Nesse caso, e apenas para esse caso, daqueles que o pecado é um acidente, algo que é exceção e não regra, João diz: calma, temos um intercessor junto ao Pai. E esta palavra, traduzida como intercessor na NVI, na versão que eu estou lendo, ou advogado na revista e atualizada, significa, em geral, alguém que se coloca ao lado do outro para ajudar. Quando João usa a palavra aqui, intercessor ou advogado, aplicada a Jesus, a ideia é de que Jesus atua ao nosso lado em nossa defesa. É a mesma ideia, o mesmo pensamento do apóstolo Paulo em Romanos 8:34. Olha só, olha que advogado maravilhoso. É um advogado que a vitória é certa. Romanos 8, versículo 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E aqui ele está falando dos crentes. E mais, quem ressuscitou está à direita de Deus e também intercede por nós. No verso que estamos considerando em João, então, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, João abre as cortinas
do céu e nos deixa vislumbrar o que acontece no tribunal divino quando o crente cai em pecado. Ele humildemente deve buscar a Deus em confissão. É a cena de um tribunal, onde o crente culpado, quando confessa, chega diante do Senhor e é acusado da justiça divina, mas ele não está só. Tem ao seu lado o mais eficaz advogado de todos, Jesus Cristo. Na sequência do texto, João vai focar no currículo desse advogado, para mostrar que não é qualquer um. Por isso ele diz, Jesus Cristo, o justo. Nós, cristãos, como pecadores, temos o melhor ajudador possível, pois ele é justo em sua natureza humana, e Jesus, em sua natureza humana, é nosso irmão. Olha o que diz o texto de Hebreus, capítulo 2, versículo 11. Ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. E esse advogado também é capaz de se compadecer de mim e de você. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. E esse advogado tem poder para nos salvar do pecado. Está lá em Hebreus capítulo 7, versículo 25. Diz assim o texto. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Em resumo, ele é o Messias de Deus, o Cristo que cumpriu as exigências da lei por nós, portanto recebeu o título de o justo. É como um advogado sem pecado que ele nos representa no tribunal celestial. Aqui tem algumas lições para mim e para você nesta noite. A primeira é que se a palavra de Deus comanda algo, é porque é possível fazer. E a palavra diz, não pequem. Se a palavra de Deus comanda você, ao crente é possível não pecar. Cuidado para você não se conformar com a natureza pecaminosa. É isso aqui que João está querendo enfrentar um pouco. Não se conformar, porque eu sou pecador. Eu sou pecador, vou pecar mesmo de alguma forma ou de outra. Não, não é esse o comando para mim e para você. O comando para mim e para você é, não pequem. Para nós, como eu já disse, para o crente, o pecado é um acidente. Existe uma larga distância, uma distância profunda entre o que luta contra o pecado e o que se conforma com o pecado. O que luta é aquele que cai em pecado, mas se levanta. Não vou mais fazer isso. Tenta, resiste, ora, pede ao Senhor ajuda. E se cair de novo, levanta de novo e faz tudo de novo. O conformado com o pecado é aquele que peca, aquilo não incomoda o coração, aquilo não pesa na consciência, ele não se arrepende, para ele tudo bem, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo, não tem problema nenhum, o coração não dói. Meu querido, não estava aqui, mas eu quero te perguntar uma coisa, quando você peca, o seu coração dói? Quando você peca, você sente amargura, Senhor, por que eu fiz isso? Pois se você sente, é porque você é um crente que quer lutar com o pecado. Mas se você está andando de braços dados com o pecado, cuidado, porque você pode chegar um dia neste tribunal, achar que vai ter um advogado por você e você vai estar sozinho. 1 João capítulo 3, versículo 6 diz, lá na nossa carta que estamos considerando, 1 João capítulo 3, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu e nem o conheceu. Nota que ele não diz aqui, para ele ser coerente com o que ele ensina, ele não diz que todo aquele que peca. Ele diz aquele que vive pecando. Esse não ouviu nem o conheceu.
É o exemplo daquele que pode achar-se o mais espiritual possível, pode já ter membro dessa igreja, pode ler a Bíblia todo dia, mas se viver pecando, não lutar contra o pecado, vai chegar um dia no tribunal e neste dia Jesus não estará para advogar em seu favor. Nosso advogado também atua na advocacia preventiva. Você, com seu advogado, é salvo do pecado no presente também, não apenas da condenação ou salvo para ir ao céu. Quando você reconhece verdadeiramente no seu coração Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você não espera só as coisas futuras. A salvação começa aqui, quando você é capaz de reunir ao lado do seu advogado e enfrentar o pecado antes que ele aconteça. Esse é o dever do crente. Está todo o tempo vigiando e pedindo e clamando ao Senhor para não pecar. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Meu irmão, minha irmã, se você está lutando com aquele pecado, que você arrasta ele e incomoda o seu coração, você se entristece, mas você não consegue largar, às vezes está lutando por semanas, meses, anos. Pare de tentar lutar sozinho. Recorra ao trono da graça, que o Senhor é misericordioso com os humildes, aqueles que pedem ajuda. E aí você pode enfrentar o seu pecado, não com as suas forças, mas pela força do seu advogado, que é Jesus Cristo. Nosso advogado, como todo advogado, é curioso isso aqui, nosso advogado precisa ouvir de nós a verdade. Um parênteses aqui jurídico, a pior tolice que a pessoa pode fazer é mentir para o advogado. É uma burrice sem tamanho. Porque como ele vai defender se a pessoa não fala nem para ele a verdade? Com Jesus não é diferente. Nosso advogado precisa ouvir de nós a verdade para nos ajudar. Então confesse o seu pecado diante do Senhor, confesse os seus crimes diante do Senhor, peça perdão, porque é a esses a quem o advogado assiste. O orgulhoso que não se arrepende e guarda o pecado no coração para si mesmo, a esse não tem advogado. Esse não está inconformado. Porque um sinal que atesta que eu estou inconformado com o meu pecado, por mais fraco que eu esteja, é: perdoa, Senhor, caí de novo, me perdoa, Senhor, me ajuda, eu não aguento, eu não posso sozinho. Para esses, João já disse lá no verso 9, se confessarmos, do capítulo 1, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? O segundo ponto é que o nosso advogado é um advogado que paga por você. Não é que você que paga para o advogado, ele que paga por você. Está lá no verso 2 do capítulo 2. Vou ler novamente. Ele diz: Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Neste verso, João desenvolve duas ideias principais: o sacrifício de Jesus e a abrangência desse sacrifício. Vamos primeiro considerar o sacrifício de Jesus. Onde esse verso fala sobre o sacrifício de Jesus? Logo no início. Ele diz que ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. Essa expressão propiciação vem da língua cerimonial do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, quando animais eram sacrificados e o sangue desses animais era derramado como preço pelo pagamento de pecados. Você pode ver isso, essa realidade, em Levítico capítulo 17, versos de 10 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Levítico capítulo 17, versos 10 a 12.
Todo israelita ou estrangeiro residente que comer sangue de qualquer animal, contra esse eu me voltarei e o eliminarei do meio do seu povo. Está aqui, agora está no verso 11 a explicação. Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Por isso digo aos israelitas: nenhum de vocês poderá comer sangue, nem também o estrangeiro residente. Porque o sangue de animais era um símbolo que apontava para Jesus. O sangue era derramado como pagamento do pecado. Contudo, para nós crentes na nova aliança, Cristo é o sacrifício providenciado pelo próprio Deus, que satisfaz a justa ira de Deus pelos pecados dos crentes de uma vez por todas. Ele foi o sacrifício perfeito e maior e divino. Assim, Jesus na cruz do Calvário sofreu, na verdade, com a ira de Deus, para que, tendo Deus tido a sua justiça satisfeita nele, e por conta disso, nós pudéssemos ter paz com Deus, sendo enfim reconciliados. Esta é a verdade que foi revelada ao profeta Isaías séculos antes da sua crucificação, da crucificação de Cristo. Esse é um texto muito conhecido, Isaías 53, verso 5. Mas ele, Jesus, o nosso advogado, foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. E essa, meu irmão, essa, minha irmã, é a maior prova de amor que um ser humano pode receber. É o exemplo máximo de amor sacrificial. 1 João, volta lá para o nosso texto, para o nosso livro. 1 João capítulo 4, verso 10, vai relacionar esse sacrifício de Jesus ao amor. Olha o que ele diz. 1 João capítulo 4, verso 10. Nisto consiste o amor. Em outras palavras, isso é o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Meus irmãos, um dia eu estava aqui no Culto Atitude e um irmão muito querido está até aqui, o irmão Diego Mendes, que de vez em quando prega aqui na igreja, ele estava pregando aqui. E ele fez uma ilustração que aquilo ali ficou gravado definitivamente no meu coração. Ele disse assim, ó, ele estava pregando, eu não lembro o texto, mas falava do amor de Deus, do sacrifício de Cristo, o sacrifício de Deus de entregar seu Filho pelos pecadores. E ele disse assim, olha, eu quero tentar replicar de alguma forma o que ele falou aqui para vocês. Olha, imagine só, você que é pai, mãe, no caso ele era pai, eu nem era pai nessa época, mas hoje eu já sou, então faz mais sentido ainda para mim. No caso, você que é pai e mãe, você se imagina entregando seu filhinho, sua filhinha, eu no caso que tem a Paula, meu bebezinho de 7 meses, para morrer por um inimigo? Você imagina essa cena? Ele disse, e eu concordo com ele, que eu não tinha condições de fazer isso. Eu não tinha condições de fazer isso. Entregar minha filha para aqueles que são meus inimigos, para que ela morra uma morte de cruz, de sofrimento para os meus inimigos. Assim como o nosso irmão Diego, eu também não tinha condições de fazer isso. Só de pensar dói. Mas é justamente esse o amor de Deus para os crentes. Ele entregou o Filho dele dessa forma. Estabelecido, então, a realidade do sacrifício de Jesus, João passa a considerar a abrangência deste sacrifício, quando ele diz que a propiciação pelos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Aqui
precisamos considerar cuidadosamente a expressão todo mundo na NVI ou do mundo inteiro na revista atualizada. Preste atenção que aqui é um pouco complexo. Estas expressões todo mundo ou do mundo inteiro não estão relacionadas a cada criatura feita por Deus, mas a pessoas específicas espalhadas pelo mundo inteiro, não necessariamente cada indivíduo. Quer ver como isso faz sentido o que eu estou dizendo? Se não pensarmos assim, teríamos que entender que Jesus morreu para salvar cada ser humano do mundo, todos os seres humanos. Só que aí nós entraríamos em uma grande incoerência lógica. Ou todo mundo é salvo e o inferno é uma mentira, ou o sangue de Jesus não tem poder para salvar todo mundo, já que ele morreu para salvar todo mundo e todo mundo não é salvo e existe inferno, então o sangue de Jesus não tem poder para salvar todo mundo. Os dois raciocínios lógicos que eu acabei de dizer são puramente absurdos. Porém, para chegarmos ao correto entendimento deste complexo versículo, é preciso recorrer à própria Escritura, e não somente à lógica, apesar de que a lógica ajuda neste caso. Em outros escritos, o próprio apóstolo João deixa claro que Jesus veio dar a vida não somente para os seus, para o seu povo. Aqueles por quem Jesus sofreu e morreu são chamados de minhas ovelhas, que são os eleitos do Senhor. Olha lá, vamos lá para o Evangelho de João. João, capítulo 10, versículo 11. Jesus falando, ele diz: eu sou o bom pastor. João, capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Agora avança um pouquinho para o verso 25, do mesmo capítulo 10. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem. Ele está falando aqui com os líderes judaicos. Sabe por que vocês não creem? Eu estou acrescentando. Porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas, o povo separado para mim, ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas, as minhas ovelhas, as ovelhas de Cristo, jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. O próprio nome de Jesus é uma referência à salvação específica de um povo. Mateus capítulo 1, versículo 21 diz: ela, Maria, dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará todos os povos, todo o mundo? Não, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Logo, à luz da totalidade da revelação, à luz da totalidade das escrituras sagradas, o sentido da palavra mundo neste verso que estamos considerando não é cada pessoa do mundo inteiro, mas pessoas específicas em todas as nações do mundo, de todas as classes sociais, espalhadas por todos os lugares. Isso fica muito claro num dos textos mais conhecidos da Escritura Sagrada, João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, esse texto pode ser lido de uma forma negativa também. Porque o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crer não pereça. Consequentemente, todo aquele que nele não crê vai perecer. Uma ilustração para ficar bem claro, bem compreensível isso aqui, é: imagina um aniversário. Aí você convida os seus amigos, um grupo específico, lá você tem 20 convidados, sei lá. Aí você
observa o pessoal chegando e alguém chega para você e diz assim, olha, vamos cantar o parabéns. Aí, qual é uma pergunta comum? Já chegou todo mundo? Aí, se já tiver chegado as 20 pessoas, a pessoa vai dizer, já chegou todo mundo. Mas será que chegou todo mundo? Todo mundo, cada pessoa está lá no aniversário? Não. É uma expressão, meu querido. E é dessa forma que nós devemos entender a abrangência da obra do Senhor. Aqui tem algumas lições para mim e para você. Nós devemos ser conscientes e, consequentemente, humildes. O sangue de um inocente foi derramado por nossa causa. E não qualquer sangue, o sangue de Jesus Cristo. Nós que somos crentes, não devemos andar com o peito cheio de orgulho. Eu sou crente. O crente é aquele que humildemente compreende. Eu sou crente por graça e misericórdia. Porque um homem santo e justo precisou morrer para mim, que sou um pecador miserável. A segunda aplicação é que nós devemos sempre considerar a grandiosidade do amor de Deus por pecadores como eu e você. E em nossas decisões diárias, esse amor deve nos constranger a ter uma vida santa, a ter uma vida de gratidão, a andar em humildade, a tratar bem os outros, a ser misericordioso, porque só por causa que Deus é santo, bom, bondoso, amoroso conosco é que nós podemos ter esse advogado, recebemos a graça desse sangue derramado. É por causa desse sangue e desse amor, meu querido, que você pode vencer o pecado que lhe afronta. Você não precisa sair daqui e passar mais uma semana convivendo com o melhor amigo do pecado. Você pode em Cristo encontrar força para superar. Porém, se você cair, seja consciente e não ande de cabeça baixa se você se arrepende e pede perdão. Se você luta contra o pecado, aqui a beleza da bondade e misericórdia do Senhor é que se você luta contra o pecado, Jesus já pagou o preço do seu pecado. Se você luta, vou repetir que isso aqui é muito importante. Se você não é alguém que se abraça, está conformado com qualquer tipo de pecado, desde os piores, assassinato, adultério, aqui eu vou fazer, pecados aleatórios, adultério, fofoca também, murmuração. Se você não está conformado, você peca em algum desses, mas não está conformado e luta, pois então você pode andar de cabeça erguida, não por você, mas por Cristo que morreu por você. Às vezes, é comum eu atender jovens no gabinete que parece que estão se arrastando, porque lutam como pecado, como todo mundo luta, mas eu conheço esses jovens, eu sei que são crentes, eu sei que se dedicam a lutar, mas quando caem, eles pensam que a esperança acabou. Aí falta um pouco da compreensão da obra de Cristo. O crente, ele é justo, não é por quando ele consegue vencer o pecado. O crente é justo porque ele recebe a justiça de Cristo. E essa justiça aí, quem recebeu verdadeiramente nunca perde. Outra lição importante é que nós não somos uma seita. Não creia que só existe salvos nessa igreja. São pessoas espalhadas pelo mundo inteiro que Deus escolheu e chamou para si. Não pense que só aqui, tem muitas, não se engane, tem muita igreja aí afora que se diz igreja que defende isso. Isso é uma mentira, antibíblico. Deus chama pessoas no mundo inteiro para sua maravilhosa graça. Por fim, nós não podemos pensar que somos melhores que os outros, ou que existe um tipo de pecador que não pode ser salvo por Jesus. Isso é uma tolice, você olhar para alguém aí fora no mundo, qualquer pessoa que seja, e você concluir com a sua mente limitada que a obra de Jesus nunca vai alcançar aquela pessoa. Quando você faz isso, de uma forma, você está dizendo que você é menos pior do que aquela pessoa. Mas o que o texto diz sobre os crentes é o contrário. Deixa eu dizer uma coisa que talvez você não saiba.
Nós que somos crentes, somos o que somos pela obra misericordiosa de Deus. Porque se não fosse do contrário, muito provavelmente, eu e você seríamos muito pior do que aqueles que a gente acha que é pior. Onde está isso? Abra lá a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 29. Aqui é um retrato de quem são os crentes. Nós. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 29. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Pensem, meus irmãos. Pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Então, se você quer saber quem é você, que está aqui, é um crente verdadeiro que luta contra o pecado, pois você era aqueles que eram pobres, fracos, insignificantes, nada eram. Mas Deus escolheu você por graça e misericórdia, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Finalizo ressaltando uma verdade absoluta. Diante do santo Deus, todos nós somos um tipo deplorável de criminoso confesso. Ninguém estaria disposto a nos defender. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Em nome de Jesus, amém.